Shalom, que o Senhor te abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos na campanha Derrubando as Muralhas e esta semana nós vamos compartilhar com todos vocês uma palavra que o Espírito Santo já revelou ao coração da comunidade da família de Deus. É muito importante você saber disso para que você consiga derrubar as muralhas que estão se opondo à sua vida, né? E isso depende da sua fé. As muralhas precisam cair, sim, mas tudo vai depender da sua fé e do que você entende pelo poder de Deus. E esta semana nós vamos falar sobre o Theos Ontos, né? Ou a Theontologia, que é os atributos de Deus, é o estudo do ser de Deus, é quem é Deus, o que ele faz, como ele se manifesta. E isso é muito importante para o cristão, porque você consegue agir da sua fé através do que você pensa de Deus, através do que você acha de Deus, como Deus é e como Deus manifesta o seu poder. Então, tudo depende de como nós cremos. E nós vamos meditar aqui no Salmo 139, nisso que é o nosso tema-chave desta semana, né? Então, depende de como nós cremos, até para nós passarmos as tribulações da nossa vida. Até para enfrentarmos as tribulações da nossa vida, nós passamos as tribulações de acordo de como nós cremos em Deus. E aí que se aplica essa Theontos, que é o estudo do ser de Deus, né? É o conhecimento sobre Deus, é o que você sabe a respeito de Deus. Ou seja, quanto mais ignorante você é a respeito de Deus, menor será a sua estatura espiritual. Então é muito importante nós estudarmos sobre o que é Deus, como ele manifesta o seu poder, o ser de Deus, o conhecimento de Deus, que define em nós como nós vamos usar a nossa fé, como nós vamos praticar a nossa fé. E essa semana nós vamos falar de alguns atributos de Deus, e esta semana nós vamos falar de 3 atributos. Enfim, existem vários atributos de Deus, né? O que são os atributos de Deus? São as características que Deus arroga para si. Esses são os atributos de Deus, as características do ser de Deus, as qualidades de Deus que são importantes para aquele que crê em Deus. Então, isso Deus, ele traz para si essas qualidades. Embora Deus tenha muitas qualidades, todas essas qualidades elas são divididas em 2 partes. As comunicáveis e as incomunicáveis. As comunicáveis, os atributos comunicáveis que Deus tem é aquele atributo que ele comunica com a sua criatura. Por exemplo, o amor é um atributo comunicável de Deus. Nós temos amor porque Deus comunicou o amor conosco. A justiça é um atributo comunicável de Deus. Nós temos justiça porque Deus comunicou esse atributo para conosco. Nós temos a bondade, né? Nós estamos falando aqui tudo isso que são atributos que Deus atribuiu a nós através do fruto do Espírito. Enfim, todas as características do fruto do Espírito são características de Deus que ele atribuiu a nós. Agora, as características incomunicáveis são aquelas que só Deus possui. É aquelas que o tornam um Deus singular. É a onipotência, é a onipresença, a onisciência, a infinitude, a imensidão, enfim. São vários atributos que Deus tem. Mas nós gostaríamos de falar nesta semana, trazer para você os 3
poderes, as 3 características mais conhecidas de Deus, que é a onipresença, a onisciência e a onipotência. Então, essa semana nós vamos falar dessas 3 características de Deus. O Salmo 139, ele diz assim, olha, Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto, e de longe penetras o meu pensamento, onisciência. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. Ainda a palavra não chegou à minha língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe a tua mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado. Tudo isso daqui é onisciência, que não posso atingir, que eu não posso atingir. Então aqui, a onisciência de Deus. O versículo 7 já vem a onipresença. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. E se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e se me detenho aos confins dos mares, lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me sustentará. Então ele está falando aqui da onipresença, a onipresença de Deus. Agora no versículo 13, ele já fala da onipotência de Deus. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio da minha mãe. Graças te dou, visto que, de modo assombrosamente maravilhoso, me formaste. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. Então, nós estamos falando aqui do quê? Dos 3 poderes de Deus que estão contidos dentro do Salmo 139. A onisciência, a onipresença, nós lemos aqui, e a onipotência, que são esses 3 atributos que Deus tem, que são maravilhosos, que são fantásticos. E está tudo aqui, olha, em Salmo 139, quando você abre a sua Bíblia, você vai ter essa revelação aqui no Salmo 139. Ou seja, Deus, ele é tão grande, ele é tão poderoso, que ele tem o poder de controlar a maior da criatura do universo como a menor partícula de poeira. Esse é o poder que Deus tem. Isso nós chamamos de onipotência. Onipotência é o poder infinito de Deus. A onipotência é o poder infinito, onde não há profundidade, não há largura. O poder de Deus não tem limite. Se nós recorrermos aqui na Bíblia, nós vemos que ele tem poder sobre a morte. Lázaro, após 4 dias morto, foi trazido à vida pelo poder de Deus. Nós vemos aqui nas Escrituras Sagradas que ele tem poder sobre demônios. Um gadareno que estava endemoninhado, acorrentado, aprisionado por uma legião com mais de 3.000 demônios, foi liberto com apenas uma ordem de Jesus. Apenas uma ordem. Se nós recorrermos à Bíblia, nós vamos ver que ele tem poder sobre as doenças. Nós temos relatos bíblicos aqui de infinitas enfermidades que foram curadas. E até os dias de hoje é incontáveis as enfermidades que foram curadas pelo poder de Deus. Se João diz que seria impossível deixar registrado todos os feitos que Jesus fez através do poder de Deus, não caberia em livro algum do mundo. Se nós recorrermos às Sagradas Escrituras, nós vimos que ele tem poder sobre a natureza. Ele abre o mar. Ele faz com que o povo de Israel atravesse ali em terra seca. Ele tem o domínio sobre o dilúvio. Ele tem poder, olha só, de fazer não só brotar a água da terra,
tá? Ele não só faz brotar a água da terra, mas como ele também faz abrir os mananciais de águas dos céus, porque há águas embaixo e há águas em cima. Então, Deus, ele tem águas reservadas embaixo, que são os grandes lençóis freáticos, como também aqui no livro de Gênesis diz que ele tem também aqui, olha, a partir do versículo 6 do capítulo 1, um firmamento no céu. Tem um firmamento, o firmamento que faz separação entre as águas de baixo e o firmamento que faz separação entre as águas do céu. Então, no dilúvio houve um rompimento desse firmamento do céu e ele teve o domínio sobre essa natureza. Se nós recorrermos à Bíblia, nós vamos ver que ele tem o poder sobre matérias inanimadas, como água, fogo, vento. Ele tem poder sobre tudo isso. E tudo isso nós encontramos aqui dentro das Escrituras Sagradas. Ele tem poder sobre animais, baleias, peixes, as pragas do Egito. Ou seja, o poder de Deus é infinito. Isso se trata da onipotência de Deus. Essa é a onipotência do Senhor. Ele tem poder sobre todas essas criaturas e ele tem poder sobre tudo que existe e até ao que não existe. Isso é o que torna ele onipotente. Ou seja, o poder de Deus não tem limites. Não há limites para o poder de Deus. Essa é a onipotência de Deus. O universo, segundo a ciência, tem 90 bilhões de anos-luz de extensão. Seria impossível para o homem percorrer esse universo. São bilhões e bilhões de galáxias. Mas a palavra de Deus diz que Deus mede o universo a palmos, Isaías 40. São incontáveis as estrelas dos céus. Segundo a ciência, há mais estrelas do que grão de areia nos oceanos. E mesmo assim, a palavra de Deus diz que Deus tem um nome para cada uma dessas estrelas. Essa é a onipotência de Deus. Essa é a onipotência do Senhor. O segundo atributo que nós vamos falar também essa semana é da onipresença. Omnipresente, ou seja, ele consegue estar presente em todos os lugares. Ele está presente em todos os lugares. Você já pensou assim, alguém orando, pedindo oração, o pastor está ali orando, de repente forma-se uma fila e de repente o telefone do pastor toca para o pastor ter que orar, e o pastor ele tem que orar individualmente para cada um, mas a palavra de Deus garante que Deus é tão onipresente que ele consegue ouvir todas as orações ao mesmo tempo, estar presente em todas as orações do mundo inteiro ao mesmo tempo. Ele consegue estar 100% presente aqui agora, como no Japão, nos Estados Unidos, em qualquer parte do universo. Desses 40 bilhões de extensão que tem o universo, Deus consegue estar presente 100% real ao mesmo tempo. É isso que é a onipresença de Deus. A onipresença do Senhor. Nesse exato momento aqui mesmo, eu estou aqui transmitindo essa mensagem de Deus para você, e está chegando mensagens e mensagens e mensagens para mim, que são pedidos de oração. Cada barulho desse que você ouve são pedidos de oração que estão chegando, e eu não consigo atender os pedidos de oração e transmitir uma mensagem para você ao mesmo tempo. Veja que eu estou transmitindo uma mensagem para você, as mensagens estão chegando ali para que depois eu veja. Não, com Deus não é assim. Deus ele consegue ver a mensagem de todos ao mesmo tempo, transmitir uma mensagem para alguém, curar alguém, libertar alguém ali não sei na onde, conseguir levantar um morto. Ao mesmo tempo, Deus consegue fazer isso. Essa é a onipresença de Deus. Como isso é possível? Isso é possível porque ele é um Deus singular, único. Essa é uma característica do poder de Deus.
Então, cada mensagem dessa que está chegando aí, que está fazendo esse barulhinho no telefone, eu só vou conseguir atender essas pessoas até de tarde. Porque durante a noite inteira chegou mensagens. E o telefone... E a gente não consegue atender. Aqui, por exemplo, chega em torno de 300 a 350 mensagens por dia. Você acha que a gente consegue atender a todos? É impossível, né? Então, Deus, ele consegue atender e resolver tudo isso ao mesmo tempo. Por exemplo, a comunidade da Família de Deus, nós temos 3 igrejas aqui na nossa região. Eu, pastor Fábio, sou o pastor presidente desse ministério e não consigo estar nas 3 igrejas. Por isso, nós dependemos da ajuda de outros pastores para estarem presentes nas outras igrejas, para poder dar assistência, orientar as pessoas. Na verdade, mesmo assim, há pessoas que acham que a gente consegue estar presentes. A pessoa, mas o pastor não me atendeu, o pastor não viu e tal. A gente não consegue atender. É uma limitação humana. Há aqueles também que não vão na igreja para ver se o pastor percebeu se elas não estão indo. E há os crentes birrentos também, aqueles que fazem birra para ver se o pastor está percebendo, enquanto o pastor está orando, atendendo um, socorrendo o outro, indo ali, indo aqui. E há aqueles que não ligam para o pastor, achando que o pastor vai descobrir o problema que ela tem. Não, o pastor não vai conseguir fazer isso. O pastor não é uma pessoa como Deus. O pastor é limitado. Agora, Deus não. Agora você vê que essa é a limitação humana. Então, fica imaginando que ao mesmo tempo que Deus está vendo um chorar, Deus está ouvindo um outro lá do outro lado do planeta, Deus está vendo o que está acontecendo com uma estrela lá do outro lado do universo, Deus está conversando com a sua natureza, ao mesmo tempo Deus está formando uma outra galáxia, ao mesmo tempo Deus está fazendo com que a natureza produza água, Deus está fazendo ao mesmo tempo com que a folha produza fotossíntese, ao mesmo tempo visitando alguém, curando, indo num presídio, ao mesmo tempo 100% em todos os lugares, ao mesmo tempo. Isso é uma qualidade, é um atributo que só Deus tem. Ao mesmo tempo que os anjos estão lá no céu, adorando a Deus, santo, 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 Ele está aqui na terra, recebendo a nossa adoração 100% em todos os lugares. Essa é a onipresença de Deus. É grande demais a onipresença de Deus. A outra qualidade que nós vamos falar, que também nós lemos aqui no Salmo 139, é sobre a onisciência de Deus. Deus é onisciente. O que é a onisciência de Deus? Onisciência é todo saber, todo conhecimento. Deus tem todo o conhecimento. Deus sabe e conhece todas as coisas. A ciência disse que alguns homens, como tivemos aí no passado Einstein, por exemplo, eram pessoas que conseguiam usar mais a capacidade do cérebro. Diz que o homem não consegue usar toda a capacidade que tem no cérebro dele. Alguns puderam usar um pouquinho mais. Agora, mesmo que eles pudessem usar toda a capacidade, os cientistas, juntar todos os cientistas do mundo em conjunto, a ciência de Deus está além deles. O conhecimento de Deus está além. O conhecimento de Deus é perfeito, Ele sabe todas as coisas, tanto do passado, como do presente, como do futuro. A onisciência de Deus está em todos os lugares. Olha, você imagina uma coisa interessante. O nosso planeta Terra, ele roda no seu eixo, né? E ele leva essa rotação do eixo da Terra, ele leva exatamente para virar de um lado ao outro 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Né? O dia, ele tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Não é 24 horas. O horário ocideral, que é quando a Terra gira no eixo, o horário ocideral, ele tem 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Se por acaso Deus criasse a rotação da Terra, preste atenção, Deus criasse a rotação da Terra com 1/10 de segundos a mais, se tivesse
1/10 de segundos a mais na rotação da Terra, os dias seriam 10 vezes mais longos e as noites seriam 10 vezes mais longas por causa de 1/10 de segundos. 1/10 de segundos. O que faria com que o aquecimento do Sol queimasse toda a vegetação durante o dia. E o que sobrou, a noite seria mais fria, gelada e terminaria de eliminar toda a vegetação da Terra, consumindo toda a vegetação da Terra por causa de 1/10 de segundos na rotação da Terra. Quem calculou isso? O Deus singular, o Deus que já sabia de tudo, o Deus que sabe e conhece de tudo. Aí eu faço uma pergunta para você agora. Qual é mesmo a barreira que você precisa derrubar? Qual é mesmo a barreira que você disse que era impossível? Qual a muralha que ainda não caiu na sua vida? Que você está achando que é impossível que ela venha a cair? Responda essa pergunta para você mesmo. Então você vai entender a campanha Derrubando as Muralhas e você vai entender o que é agir a fé. Pense nisso. Shalom. Te aguardo lá na nossa campanha.